Duas habilidades são necessárias e fundamentais para uma boa gestão do teletrabalho. Gestão dos trabalhos e gestão das pessoas. Se o gestor consegue fazer isso, ele tem uma boa gestão do teletrabalho. E hoje eu vim aqui trazer uma clareza sobre isso e mostrar, despertar o quanto que isso é importante para fazer o teletrabalho, tá? Para fazer uma boa gestão do teletrabalho. Eu sou Francisco Nina, do HomeGov, e a minha intenção é essa, trazer aqui conteúdos, informações sobre isso, focado principalmente para a administração pública, para os servidores públicos e gestores públicos, tá bom? Então, por que essas duas habilidades são importantíssimas para o gestor? Gestão dos trabalhos e gestão das pessoas. Muita gente pensa que a maior dificuldade em fazer o teletrabalho, porque o gestor não implementa, porque o gestor ele é retrógrado, o gestor não quer, o gestor quer fazer sempre do mesmo jeito, está acomodado, e a intenção não é essa, a situação às vezes não é essa. O gestor às vezes tem muita dificuldade de implantar o teletrabalho, dar início a essa modalidade na unidade de trabalho dele. Por quê? Porque ele encontra duas dificuldades principalmente. Uma é com relação aos trabalhos, tá? As duas são com relação ao trabalho, mas uma é com relação a como implementar o modelo de trabalho atual, o processo de trabalho atual em home office, em teletrabalho, para que seja executado de forma remota. Então a maior dificuldade é porque ele tenta replicar isso. Quando ele tenta replicar o presencial para o remoto, ele começa a encontrar dificuldades. E se ele não acha uma saída para isso, isso começa a incomodar um pouco. E o outro ponto é com relação a estabelecer meta. Então ele tem muita dificuldade de estabelecer meta. Para dizer assim, mas o meu trabalho não é assim, dessa forma que o seu trabalho entrega resultados, entrega meta, dá para a gente medir, quantificar. Ele tem dificuldade de perceber as entregas, os resultados que o trabalho daquela unidade faz. Isso por quê? Porque está muito envolvido com um processo de trabalho que já vinha sendo feito, veio sendo construído no presencial há muito tempo e dá certo, sempre deu certo dessa forma para ele. Então ele pensa assim, olha, sempre deu certo dessa maneira, está tudo bem, Só que a gente está vivendo novos tempos e a gente precisa evoluir. E nesse momento de evolução precisa ter um pouquinho de habilidade de como fazer essa gestão dos trabalhos e transformar esse nosso modelo de trabalho, essa nossa forma, os processos de trabalho da unidade, de uma maneira que a gente consiga visualizar a entrega dos nossos serviços, entrega de resultados, entrega de produtividade, tá? E transferir isso para o teletrabalho, estabelecendo metas, fazendo uma metrificação de uma maneira justa, de uma maneira bem correta, bem honesta, bem saudável, tá? Com relação a isso. Então, gestão dos trabalhos é fundamental e o gestor, quando não consegue fazer, que ele tenta replicar o modelo presencial para o modelo remoto, para o teletrabalho, ele encontra essa dificuldade, então ele acaba desistindo. Esse é um dos grandes motivos dos gestores não implantarem o teletrabalho, tá? Agora, depois que ele implanta, depois que ele supera essa fase, ele esbarra em um outro problema, num outro dificultador, que é o manter o teletrabalho. O que faz as pessoas manterem, o que faz o gestor manter o teletrabalho, dar continuidade no teletrabalho, são as pessoas. Então, fazer a gestão das pessoas é fundamental, porque por mais que o gestor não esteja vendo as pessoas, ele também é gestor daquelas pessoas, tá? Então também tem que lidar com os sentimentos daquelas pessoas, a melhor forma de trabalho delas, o perfil, de comportamento daquelas pessoas e saber lidar com isso, saber gerenciar as emoções das pessoas, ainda que elas estejam distantes, é muito importante para o gestor, para ele dar continuidade nisso, tá? O ministro Ives Gandra, que é um sábio, tudo que ele fala, e numa das falas dele, ele falou isso, e isso ficou marcado para mim, ele falou assim, olha, problemas técnicos a gente tem e às vezes é até bom, a gente até gosta de resolver problemas técnicos. O grande problema mesmo das organizações são os problemas de relacionamento, são os problemas entre as pessoas. E esses sim são chatos da gente resolver. Por isso que é bom o gestor ter essa habilidade de fazer uma boa gestão das pessoas, seja presencial, seja as pessoas trabalhando remotamente, tá? E por que isso? Eu confesso para vocês, eu já pensei um monte de vezes em acabar com o teletrabalho por conta das pessoas, tá? Pessoal, era gente muito chata que me enchia o saco o tempo todo e dizendo assim, essa meta está muito alta, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo cumprir, você está exagerando e você é um monstro, aquele negócio todo,
Então, as pessoas, quando eu marcava reunião presencial, olha pessoal, nós precisamos fazer uma reunião, todo mundo quer que vem. Então, as pessoas exigiam, né, até de certa forma, os teletrabalhadores exigiam que, não, tem que abonar porque a gente teve que se deslocar do local de trabalho, tem que abonar a nossa produtividade, hoje não dá e tal. Aquele negócio, e aquilo vai minando a paciência do gestor, um negócio assim impressionante, né? E até gerenciar os diferentes tipos de equipe, né? Então tinha equipe no presencial e equipe no remoto, equipe no teletrabalho, que a equipe do presencial ficava, de certa forma, vamos dizer assim, se sentindo injustiçada, né? Por conta disso, dizia assim, poxa, a gente trabalha aqui no presencial, tem que vir todo dia, cumprir horário e fazer esse negócio todo, o pessoal trabalha em casa, só fica vendo Netflix e não quer saber de nada, é só mamata. Então, gerenciar esse grupo, né? Gerenciar as pessoas individualmente e no coletivo é uma habilidade que o gestor tem que ter. Eu confesso para vocês que, assim, por pouco e muitas vezes eu não acabei com uma modalidade inteira, dizer, sabe, aquela coisa que chega na tampa da paciência, né, do gestor, dizer assim, não, já chega. Quer saber, esse negócio está me dando trabalho demais, vamos acabar com isso e a gente resolve logo esse problema. Né? Mas assim, muitas vezes eu pensei em fazer isso, tá? E aí eu respirava, ia me distrair, tirar um pouco desse estresse, porque eu sabia que a coisa não era tão boa. E eu tinha esse compromisso, sabe, de fazer a coisa acontecer, de dar certo o teletrabalho. Então, se eu tivesse desistido desse modelo aí, dessa forma, eu ia me frustrar também, tá? Por mais que eu tivesse ali todos os motivos para acabar com a modalidade de teletrabalho, por conta do comportamento das pessoas, tá bom? Então, saber lidar com isso, saber gerenciar, foi muito importante para mim. Mas como fazer isso, né? Como lidar e como gerenciar esse perfil comportamental das pessoas? Uma coisa que para mim deu muito certo, me ajudou muito, eu uso até hoje, assim, eu vou dizer que salvou a minha equipe, tá? Foi eu estudar e entender sobre gestão de pessoas, estudei muita coisa e principalmente nessa matéria sobre perfil comportamental. Então saber como as pessoas se comportam, como elas vão reagir diante de determinada situação, saber qual é a essência do comportamento daquelas pessoas, fez com que eu conseguisse, né, ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de consciência para distribuir o trabalho certo para as pessoas e dizer, olha, essa pessoa não tem perfil para fazer esse tipo de trabalho aqui por produtividade, ela é uma pessoa muito mais preciosa, precisa fazer um trabalho, gosta até de fazer trabalhos mais complexos, trabalhos mais demorados, trabalhos que precisam ter um nível de concentração, né, e de exatidão ali com relação àquilo. Tem pessoas que gostam de fazer um trabalho mais motivador, um trabalho mais de participação, mais de relacionamento, mais de conversa, tá? Tem pessoas que gostam de fazer a produtividade pura e simples de maneira objetiva, vamos dizer, é aquela pessoa que é a metralhadora de produtividade, né? Ela senta e faz tudo rapidão, faz bem feito, faz e quer se livrar daquilo, né, o mais rápido possível, né? E tem pessoas que são mais planejadoras, pessoas que preferem fazer um trabalho mais de estudo, mais de passo a passo, de maior consistência, né? De ter uma rotina ali. Então, a gente começa com isso, a gente começa a ter um pouco mais de clareza de dizer assim, opa, vou encaixar as pessoas certas no tipo de trabalho mais adequado para o perfil dela, tá? Isso fez com que eu ganhasse, a equipe inteira, né? Ganhasse em produtividade, ganhasse em satisfação, ganhasse em motivação, engajamento das pessoas, tá? E também saber lidar com essas emoções, o que frustra a pessoa, o que não frustra. E eu estou falando aqui, pessoal, disso tudo mesmo, né? É muito mais do que, sabe aquela fala do gestor, né? Do gestor mais tradicional, dizer assim, eu conheço meu gado. É muito mais do que isso. É muito mais do que conhecer a família das pessoas, conhecer a esposa, conhecer os filhos, conhecer o marido. Ter, às vezes, no trabalho, no serviço público, a gente tem essa consistência. Às vezes as pessoas trabalham junto há 20, 30 anos, né? Então as pessoas se conhecem, mas não de forma estruturada a ponto de saber lidar, gerenciar as pessoas, as emoções, os comportamentos das pessoas, tá? Então essa fica a dica, me ajudou muito a entender, estudar sobre perfil comportamental e adaptar para isso, tá bom? Essa parte de gestão de pessoas. E então fica essa dica aqui para vocês, continuem curtindo o canal, continuem fazendo, porque a gente vai conseguir fazer com que esse teletrabalho seja muito mais profissional, né, no serviço público, tá bom?